Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Gravando mais uma atualização de mercado aí para vocês. Estou gravando um pouco mais tarde hoje, porque eu tive alguns afazeres de manhã, mas não deixei de vir aqui agora e vou gravar um vídeo para vocês aqui mostrando aí o que está acontecendo com o Bitcoin e também com o criptomercado. Então, bora lá pro vídeo. Então, gráfico do Bitcoin na tela. Bitcoin agora cotado a 28.550 dólares. Bitcoin que está demonstrando força novamente após uma rejeição no dia de ontem, lá na casa dos 29.100. A gente volta aqui, mas a gente olhando aqui um gráfico maior, a gente tem aqui uma espécie de padrão de continuação da alta. Então a gente tem aqui uma espécie de bandeira aqui no diário, inclusive eu já mostrei essa bandeira no gráfico de 4 horas no vídeo de ontem. E Bitcoin parece que veio aqui fazer um reteste e está demonstrando força para continuar subindo. Então aqui no gráfico diário vamos ver aonde que está a nossa principal resistência e o nosso principal suporte. Então hoje o principal suporte aqui do Bitcoin seria aqui na casa dos 25 mil dólares, 25.200, que é exatamente os últimos topos aqui. Então isso pensando no gráfico diário, principal suporte do Bitcoin, 25 mil, 25.200, essa faixa é o principal suporte do Bitcoin. Resistência, a gente tem resistência, a gente está basicamente numa resistência aqui na faixa dos 28 mil, mas eu acredito que a gente pode sim ir mais longe e testar essa faixa aqui desses fundos aqui atrás, lá em 2021, e pegar aqui essa acumulação aqui, o topo dessa acumulação aqui. Então, principal resistência estaria aí na faixa dos 30.500 a 31.500 basicamente. Então essa seria a principal faixa de resistência aí do Bitcoin, pensando aí no gráfico diário aí um pouquinho mais um gráfico mais de médio prazo. Mudando aqui para o gráfico de 4 horas, a gente vê que a gente está demonstrando força, rompendo basicamente aqui. Se a gente colocar aqui, a gente fez basicamente um reteste dessa bandeira. A gente rompe para cima. A gente retesta exatamente aqui na faixa dos 27.500. Para quem assistiu o vídeo de ontem, era uma faixa que eu estava de olho para esperar um reteste para tentar fazer um trade a favor da tendência de alta. Você comprou nessa região? Não, eu não consegui pegar porque eu não estava na frente do computador quando teve esse movimento ontem, na parte da tarde, basicamente, aqui. Ontem à noite, ontem à tarde aqui e ontem à noite aqui eu não estava na frente do computador, eu estava em live aí com a galera aí fazendo alguns passos lá no nosso Discord. Então eu não peguei, mas para quem ficou de olho nessa região, foi uma boa oportunidade porque a gente teve bastante venda a mercado, bastante queda no Open Interest nessa região, então foi gatilho aí de você estar fazendo a sua exposição pensando num trade a favor da tendência de alta. E no momento a gente está demonstrando força, está entrando volume. Então a gente vê aqui o volume aumentando aqui no gráfico de 4 horas. E no meu ver a gente pode sim novamente ir lá buscar o topo lá dos 29.100, que foi o topo que a gente deixou no dia de ontem. Então agora no momento o Bitcoin está bem indeciso para você entrar agora. Então você vai estar entrando basicamente no topo do range. Então para quem pegou aqui embaixo, está bem posicionado. Pode sim, para quem conseguiu pegar aqui na faixa dos 27.500 dólares, que eu comentei no vídeo de ontem. Então, quem conseguiu pegar, está com um stop bem curtinho no momento. Então, pode sim surfar essa alta aqui, pelo menos até os 30 mil dólares, 30.500, basicamente. Vai depender do que vai acontecer com as instituições, se elas vão barar o preço, vão colocar muitas ordens, e também o que vai estar acontecendo no gráfico de sentimento. Então o Bitcoin aqui está bem favorável para continuar subindo, porque muitas pessoas ainda estão apostando na queda, que a gente já vai ver logo em seguida. Temos aqui a nossa dominância, a dominância que também continua subindo, então isso é bom. Enquanto que o Bitcoin demonstrar força, subir forte, eu quero ver a dominância subindo forte também. Isso vai trazer um pouco de racionalidade para o mercado, então as pessoas estão saindo das altcoins e indo para o Bitcoin. Então isso é bom. Então Bitcoin subindo, mostrando força, a gente possivelmente vai buscar de novo pelo menos os 29.100 dólares ou até romper e buscar lá os 30 mil dólares. Olhando aqui o gráfico de sentimento, a gente vê
que as pessoas ainda estão apostando muito na queda. Então a gente tem o nosso long short aí abaixo de 1 ainda, então as pessoas estão acreditando muito na queda. Por mais que saiu dados da economia dos Estados Unidos hoje, veio abaixo do esperado, acima do esperado alguns. Então, porque subiu, veio bom e agora a gente está subindo. Eu não acredito em notícias, eu acredito no que as baleias fazem e o que as sardinhas fazem. Então, a gente vê que desde aqui, dos 19.500, que foi o fundo do Bitcoin, inclusive nessa região aqui, tem vídeo no canal que eu estava falando que o bear market tinha acabado, porque muita gente vendeu, a gente teve as maiores vendas da história nessa região. Então desde lá eu estou falando que o bear market acabou. Então, quer dizer que a gente agora vai subir até o topo e romper o topo? Não, mas eu não acredito que o Bitcoin volta abaixo dos 19.500. Então aqui foi o fundo global e aqui foi o fundo mais alto aqui desse padrão de continuação. Então desde aqui as pessoas estão shortando cada vez mais. Então quando isso acontece, o preço ele tende a continuar subindo, não dando chance para essas pessoas sair pelo menos no 0 a 0. É a mesma coisa que aconteceu lá atrás no Covid. Quando a gente teve a queda lá do Covid, era a mesma coisa. As pessoas começaram a shortar e acreditando, não, o Bitcoin vai voltar nos 3.000, vai retestar esse fundo, é a segunda onda do Covid e não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que aconteceu? O preço nunca mais voltou a essa região. Então agora a gente está num cenário muito parecido. As pessoas acreditando e shortando porque o Bitcoin vai sim voltar lá nos 15, vai nos 14, vai nos 12. E, no meu ver, está acontecendo a mesma coisa agora do que aconteceu aqui. As pessoas shortando, a gente faz um padrão. Agora vai romper para baixo aqui. Rompe para cima. Faz outro padrão aqui. Deixa eu puxar mais perto aqui. A gente faz outro padrão aqui. Agora vai. Vamos shortar. Deixa eu voltar aqui o nosso gráfico aqui. Então, lá atrás foi a mesma coisa. A gente teve o desespero entrando no mercado, as maiores vendas da história até então aqui. E o Bitcoin faz um padrão. Agora vai romper para baixo. Isso aqui é uma bandeira, uma flâmula. Isso aqui vai romper para baixo e vai voltar. E a galera começa a shortar. E o preço faz o quê? Rompe para cima. Outro padrão. Agora rompeu para baixo. Agora eu vou shortar. Então aqui, claramente, a gente tinha aqui um padrão. Aqui, uma espécie de flâmula, um canal. Rompeu o canal para baixo. Agora vai. Agora é 3.000. Vamos shortar. O que as pessoas fazem? Começam a shortar. O que o Bitcoin faz? Ele vai para o outro lado e nunca mais volta nessa faixa para essas pessoas sair pelo menos no 0 a 0. Então, agora está acontecendo a mesma coisa. A gente teve a queda aqui, que é da FTX, e aqui, que é a quebradeira dos bancos. Então a gente tem dois pontos com bastante volume, e as pessoas shortaram muito, venderam. Aqui foi a maior venda da história de Bitcoin, e aqui também. Aqui foi vendido mais Bitcoin a mercado, então a gente teve mais Bitcoin sendo vendidos a mercado nessa região aqui dos 19.500 do que aqui nos 15. Então por que eu vou acreditar que o Bitcoin vai voltar aqui para baixo? Porque aqui a gente teve as maiores vendas da história. E historicamente, quando a gente tem as maiores vendas da história do Bitcoin, o Bitcoin nunca mais voltou para essa região para dar uma chance dessas pessoas sair no 0 a 0 ou recomprar os seus Bitcoins aqui nessa faixa. Então, eu não acredito que o Bitcoin volta lá. Para isso acontecer, precisa acontecer algo mais forte do que a quebradeira dos bancos e algo mais forte do que a quebra da FTX. Então, acontecer algo mais forte do que isso, eu não acredito neste momento, porque, no meu ver, a gente já passou pelo pior, a gente já passou aí pela quebra da FTX, quebra dos bancos, então agora, e também pelo sentimento, a gente teve aqui as maiores vendas da história do Bitcoin, então é aquela coisa, o Bitcoin começa a subir, eu vou vender, porque depois o Bitcoin vai cair, e eu vou recomprar os meus Bitcoins mais barato. Eu vou aumentar a minha quantidade de Bitcoin. Toda vez que eu fiz isso lá atrás, eu me dei mal. Porque nunca mais o Bitcoin voltou para eu recomprar mais Bitcoin. Eu sempre tive que recomprar os Bitcoins mais caros.
Então, com certeza isso já aconteceu com você. Então, é isso que as baleias fazem. Elas mandam o mercado para um lado, fazem com que o desespero tome conta do mercado e aí elas mandam o mercado para o outro lado. E, como eu falei, nunca mais o Bitcoin na história voltou para essas regiões, pegando a história do Bitcoin lá atrás, depois do Covid. Nunca mais o Bitcoin voltou lá para essas pessoas poderem recomprar Bitcoin nessas faixas. E também, para quem shortou, no caso aqui a gente está falando de Binance Futures, para quem shortou Bitcoin lá, nunca mais teve a chance de sair pelo menos no 0 a 0. Então isso está acontecendo agora. E a gente vê claramente aqui no gráfico de sentimento. A gente vai para cima, a gente tem muitas pessoas comprando no mercado, aí a gente volta, cai com um pouquinho mais de força e com isso muitas pessoas vendem a mercado com queda no Open Interest. Então, muitas pessoas estão sendo liquidadas e estopadas. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê nitidamente que a gente tem muito mais vendas a mercado do que compras. Então, o preço começa a corrigir e a gente já tem o desespero e muitas pessoas vendendo a mercado. Então, nessa faixa aqui, dos 27.500, que é uma faixa que eu falei ontem, a gente tem muito mais vendas a mercado. A gente tem aqui 400 milhões de venda a mercado, 200 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 200 milhões. Então, nos 27 mil a gente está tendo mais delta de venda a mercado do que quando a gente estava lá embaixo nos 23, nos 22. Então, isso é liquidez para as baleias continuar mandando o mercado cada vez mais para cima. Então, eu acredito nisso, eu acredito no que as baleias estão fazendo. E no momento elas estão empurrando o preço cada vez mais para cima. E a gente vê nitidamente aqui o nosso long short neste momento está em 0,8 novamente. Então, aqui no dia de ontem, com a nossa correção, o long short ele subiu, mas o long short subindo com o open interest subindo, isso não quer dizer nada. Então eu quero ver o long short se movimentando com aumento no open interest, ou subindo e aumento no open interest. Então a maior probabilidade é da gente estar caindo. Porque quando o preço vem aqui e começa a cair, e o long short começa a subir, e o open interest subir também, aí sim, confirmação, as pessoas estão longando. Então, isso pode ser que a maior probabilidade, quando isso acontece, a maior probabilidade é do preço continuar corrigindo cada vez mais. Por quê? Porque cada vez mais pessoas estão entrando em long. Então, o preço tende a ir cada vez mais para baixo, até pegar o stop dessas pessoas que estão em long. Mas aqui está acontecendo ao contrário. Quando o preço sobe, o open interest sobe e o long short cai. Então, a gente vai ter cada vez mais combustível para subir, 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 subir. Então, espero que vocês tenham entendido. É a minha visão, não quer dizer que vai acontecer, mas pela experiência que eu tive e depois que eu aprendi a usar o gráfico de sentimento e também entender como funciona a manipulação desse mercado, eu consegui ser muito mais assertivo. Olhando aqui o nosso book de ordens, a gente vê que a gente tem bastante ordens para os dois lados, então é região de briga, a gente tem muitas ordens acima e também o preço subindo aqui, a gente já tem bastante ordens sendo colocadas abaixo aqui, então a gente tem baleias fazendo a pressão compradora para o Bitcoin continuar subindo, mas a gente tem também algumas baleias aqui colocando ordens acima, tentando segurar o preço. Então, neste momento, a gente está aqui basicamente aí numa terra de ninguém, mas a gente vê nitidamente aqui uma coisa que chama a atenção da gente só de olhar, o preço subiu aqui com o nosso Open Interest subindo forte também. Então a gente teve aqui, esse Open Interest ele é em Bitcoin, então a gente saiu aqui de 100 mil Bitcoins e agora a gente está aqui em 107 mil Bitcoins. Então entrou muito Bitcoin aqui nessa tendência. Então isso é bom. Preço subindo e o Open Interest subindo, isso é bom para a tendência. Então isso demonstra que a gente pode continuar aquela tendência por muito mais tempo. E aqui o Open Interest ele é em dinheiro. Então aqui a gente está com 8 bilhões de dólares de Open Interest. E quando o preço cai, o Open Interest cai. E quando o preço sobe, o Open Interest sobe. Então a gente está com os indicadores aí ao nosso favor para continuar essa tendência de alta aqui do Bitcoin. Então, enquanto isso acontecer, enquanto as pessoas continuar acreditando que ele vai lá para os 14, isso é bom para nós, porque a gente está fazendo trade e também está posicionado a favor da tendência de alta. Então, no mais seria isso. Aqui as nossas ordens está bem indefinido, então a gente tem ordens para tudo que é lado. Então, para quem conseguiu pegar aqui perto dessas ordens no dia de ontem, fez um bom trade a favor da tendência de alta. E agora a gente precisa novos gatilhos, novas quedas no Open Interest,
talvez para trades de curto prazo aqui, esperar talvez uma correção aqui nessa faixa aqui dos 28 mil, com bastante queda no Open Interest e liquidação, venda a mercado aqui, ou esperar talvez um gatilho aqui, basicamente, como aconteceu aqui ontem ou anteontem, o preço sobe lá em cima, muitas pessoas compram a mercado, aí você faz um short a favor aqui das baleias, mas shortar no momento é muito mais perigoso porque a gente já tem muito mais short no mercado do que long. Então shortar só se você for um trader experiente para fazer um scalp aí em cima dessas ordens aqui com muita queda no Open Interest, o preço sobe, dá aquela lapada para cima, queda no Open Interest, muita compra mercado. Então é aí que você faz um short, mas você já precisa ficar de olho. Qualquer gatilho para o outro lado, você já precisa fechar o short. Então, que não tem experiência, eu não indico fazer. Então, é melhor você esperar uma correção, uma queda no Open Interest na correção, muitas pessoas vendendo a mercado, aí sim você se posiciona a favor da tendência de alta. E a gente vê aqui o nosso preço subindo e as baleias já estão colocando aqui ordens abaixo, aqui já está aparecendo ordens abaixo. Então, a pressão ela está sendo compradora. E com isso, as sardinhas estão shortando porque o nosso long short aqui caindo novamente aqui, agora baixando aqui em 0,75. Aqui o nosso, então aqui questão do Bitcoin é isso, vamos ficar de olho aqui, na minha visão a gente vai continuar subindo porque a maioria do mercado está apostando na queda, então quando isso acontece a probabilidade maior é de continuar subindo. Aqui o nosso Ultra Solid Money, a gente tem aqui o nosso Ethereum da massa cada vez mais deflacionário, com quase 74 mil Ethereums queimados desde o merging. CryptoFees, o nosso CryptoFees aqui com Ethereum, Uniswap e GMX liderando ali na geração de receita. E aqui a nossa poolzinha da massa aqui do nosso token ARB com Ethereum, a gente já coletou aqui 180 dólares em basicamente 48 horas. Então hoje, sexta-feira, às 10 da noite, vai fechar 48 horas de pool e eu consegui aqui pegar 180 dólares de taxa. Essa foi a pool que eu estou compartilhando lá no nosso Discord. E também aqui a gente tem uma outra pool aqui do token ARB, que é a carteira aqui dos alunos, que é uma carteira que os alunos têm acesso. Então tudo que eu faço nessa carteira, os alunos têm acesso. Qual pool que eu estou montando, qual é o range, qual é o cálculo que eu faço para não levar o impermanente loss. Então tudo que eu faço nessa carteira, aportes, em criptos, tudo que eu faço nessa carteira, os alunos têm acesso. Então aqui, essa carteira também eu recebi o airdrop da ARB e no momento 3.800 dólares aqui dessa pool. E também eu montei no mesmo dia, então vai fechar 48 horas a remontagem e com 60 dólares até o momento. Então é isso. Aqui o nosso token ARB, a gente vê também que as pessoas estão shortando bastante o nosso token ARB. A gente tem preço subindo com o Open Interest subindo, preço caindo com o Open Interest caindo. E também o nosso long short agora está em 1.9, mas a gente já estava aqui ontem à noite o nosso long short em 1.2. Mas o long short aqui ele subiu de 1.2 para 1.9 com o Open Interest caindo. E o nosso CVD aqui com uma divergência bullish. Esse CVD mostra o que as sardinhas estão fazendo. Então as sardinhas elas estão vendendo muito ARB a mercado. Então isso é uma divergência bullish. Enquanto que as sardinhas estão vendendo, as baleias vão acumular e mandar o mercado para o outro lado. Então, eu acredito que a gente vai sim continuar subindo aqui o nosso token ARB, porque se a gente olhar aqui no TradeView, a gente viu que aqui, gráfico de 4 horas, a gente fez um pivô aqui no 4 horas com bastante volume. Então, isso demonstra força no ativo. E a gente rompe principal suporte da ARB, 1,30, entre 1,32 a 1,30 basicamente, que é justamente aqui esses volumes. Então a gente vai lá, retesta, vai de novo, retesta. Então pode talvez o preço voltar aqui nos 1,28, 1,29, retestar esse volume, mas enquanto que o preço se manter acima desses volumes aqui, principalmente desse volume aqui, a gente está favorável a continuar subindo aqui no token ARB. E também se as pessoas continuar shortando, a sardinhada continuar shortando aqui a ARB, a gente vai ter espaço para subir cada vez mais. E com isso, eu só vou agradecer, porque eu estou montado aqui numa pool de liquidez e vou
coletar essas taxinhas do mal aqui no nosso na nossa pool aqui de ARB Ethereum. Então eu ganhei as ARB de airdrop, então eu montei a pool. Então aqui basicamente agora estou 65% em ARB e 35% em Ethereum. E também para finalizar aqui o nosso site, onde que você encontra aqui mentorias. Aqui a gente tem o suporte do nosso WhatsApp para você tirar alguma dúvida sobre mentorias. Lembrando que eu não tenho vagas agora no momento para mentorias, tanto de análise técnica, análise de sentimento e também para DeFi. Mas eu vou estar abrindo vagas e vou estar montando uma turma em breve. Mas se você tem interesse de comprar a mentoria gravada, você pode estar adquirindo aqui. Então, se você comprar a mentoria gravada, você já vai começar a estudar. Você vai ter acesso ao nosso Discord, vai ter acesso a tudo, inclusive a nossa carteira do milhão, que é a carteira que eu compartilho com os alunos. E também você vai ter acesso à próxima aula que a gente vai fazer em breve, que é basicamente aí 2 dias de imersão aqui, tanto de análise técnica, análise de sentimento e também de DeFi. Então vai depender de qual você tem interesse. E também aqui você pode acompanhar a nossa contagem regressiva para o halving. A gente tem aqui também os top 10 criptoativos e aqui artigos do nosso blog e também as últimas notícias fresquinhas aqui dos principais portais brasileiros. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima. Valeu!